Olá, meu nome é Gabriel Martins e aqui neste exato momento a gente vai definir os nossos fluxos padrões de atendimento. Vamos lá? Olha só, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai definir os nossos fluxos de boas-vindas, o fluxo de resposta padrão e o fluxo de erro de mídia. Se você não sabe quais são esses fluxos, para que servem, assista a aula anterior aqui que eu falo um pouquinho sobre esses fluxos padrões e por que a gente tem que utilizar eles, ok? Então volta para a aula anterior, onde a gente tem uma aula falando sobre fluxos padrões. Então assista ela para você ficar em casa, né? Entender tudo certinho e a gente ir para essa nossa etapa aqui. Então, quando você assina aí o Responde Whats, você vai receber diversos fluxos padrões. E os três principais é o de boas-vindas, como eu disse, resposta padrão e erro de mídia. Esses são obrigatórios da gente definir. Não vou entrar a fundo falando sobre eles novamente, porque na aula anterior a gente já falou sobre isso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai... Deixa eu abrir o boas-vindas, o erro de mídia e o resposta padrão para você poder entender de fato a estrutura deles por dentro, o que acontece ali por dentro, até para você começar a compreender a lógica por trás dos fluxos de atendimento. Vale ressaltar novamente, eu sempre falo isso, que eles são pré-definidos, mas isso não isenta de você poder customizá-los e deixar exatamente com o que você precisa para o seu negócio, ok? Vale ressaltar o seguinte, olha só, antes da gente inserir aqui e definir o nosso fluxo de boas-vindas, fluxo de resposta padrão e o fluxo padrão para mídias, a gente tem aqui, ó, de fora das nossas pastinhas, a gente tem o nosso menu de resposta padrão aqui, certo? A gente tem este aqui, resposta padrão, a gente tem o erro de mídia e a gente tem o de boas-vindas. Esses aqui são fluxos padrões, ou seja, genéricos, digamos assim. Agora, aqui dentro do Responde Whats, a gente já tem as pastinhas separadas por segmento. Então, caso a área de atuação do seu negócio seja algum destes que estão aqui dessas pastinhas, advocacia, clínica odontológica, contabilidade, qualquer um destes aqui, nós já temos todos os fluxos pré-definidos para esse negócio, para essa área de atuação. Então, olha só, vou abrir aqui de advogados. Se eu abrir o de advogados aqui, a gente vai ter o menu principal do advogado, vai ter o erro de mídia do advogado, vai ter também o de boas-vindas. Então, olha só, boas-vindas, resposta padrão. Então, a gente já vai ter isso para este segmento. Então, olha só, se eu abrir aqui, por exemplo, da contabilidade, vou descer aqui, ó, olha só, a gente vai ter o de boas-vindas, vai ter erro padrão, vai ter o de mídia, vai ter menu principal. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui agora a gente vai selecionar, vai vincular os nossos fluxos de atendimento, que são esses três base, né? Inclusive já falei em detalhes sobre eles na aula anterior. A gente vai vincular eles aqui agora. Gabriel, eu estou dentro de um segmento desses que já tem aqui pré-definido no Responde Whats, dessas pastinhas aqui. Então você vai utilizar os fluxos que estão dentro dessas pastinhas, porque eles já estão organizados para o seu negócio. Ah, Gabriel, a minha área de atuação, a área de atuação do meu negócio não está aqui dentro dessas pastinhas. O que eu faço? Então você vai utilizar estes três que estão de fora da pastinha aqui, que é a resposta padrão, erro mídia e o boas-vindas, ok? Gabriel, o meu segmento, eu estou sendo bem repetitivo aqui, para você não ter dificuldade e ficar bem claro. Eu estou dentro do segmento dessas pastinhas aqui, alguma dessas pastinhas corresponde ao segmento do seu negócio? Então você vai utilizar o resposta padrão, o erro mídia, o boas-vindas que está dentro da pastinha destes aqui. Se não estiver, se você não estiver nesse negócio, você vai utilizar esses três que estão aqui de fora. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Vamos imaginar que o meu negócio aqui é de contabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o contabilidade aqui e eu vou ver como que está o nome aqui do meu fluxo de boas-vindas. Então, olha só, o meu fluxo de boas-vindas, ele está com esse emojizinho aqui, 001 boas-vindas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, selecionar existente e eu vou buscar ele aqui. Olha só aqui, ó, tá vendo? 001 boas-vindas, tá com aquele emojizinho. Então, eu vou colocar ele aqui, ok?
Beleza, agora eu vou adicionar o de resposta padrão. Então, olha só, o resposta padrão aqui tá com esse emojizinho, 02 resposta padrão, barra erro de botões. Então, eu vou vir aqui, selecionar existente, e eu vou buscar ele aqui, ó. Deixa eu escrever erro de botões, então, olha só, apareceu ele aqui, ó. Resposta padrão, tá com emojizinho, então eu estou pegando aqui o correto, o fluxo padrão aqui da minha área de atuação. Ok, defini aqui, e agora eu vou pegar o de mídia. Então a mesma coisa, menu tá com um emojizinho, 03 mídia. Então vou vir aqui em selecionar existente e vou colocar aqui, ó, 03 mídia. Então selecionei, ok, eu já defini os fluxos aqui, padrões de atendimento que correspondem ao meu negócio, ao nicho aí de atuação do meu negócio. Gabriel, não tem nenhum fluxo, o meu negócio não está nessas pastinhas aqui, a minha área de atuação não está nessas pastinhas. Não tem problema, o que a gente vai fazer? A gente vai remover, deixa eu remover aqui, porque eu estava exemplificando para você, deixa eu remover estes aqui, e a gente vai buscar estes padrões aqui, ó. Então, olha só, boas-vindas, que são esses três que estão aqui de fora. Boas-vindas, erro mídia e resposta padrão. Então, a gente vai vir e vai adicionar aqui, selecionar existente. Vou buscar aqui, ó, boas-vindas. Ele não tem nenhum emoji, não tem nada. Então, olha só, tá ele aqui, ó. Não tem nenhum emoji, não tem nada, é esse aqui. Então, é o padrãozinho. E agora eu vou buscar aqui o resposta padrão, que é esse aqui, não tem emoji, não tem nada, é só escrito resposta padrão. Vamos apagar isso aqui, a minha busca, resposta padrão. Então tá aqui no final, ó, sem emoji, sem nada, tá igualzinho, selecionei, ok. E agora eu vou pegar o meu erro mídia, também sem emoji, sem nada, só o nome. Vou apagar aqui, erro mídia, tá aqui, erro mídia, selecionei. Pronto, ok. Então é isso, a gente já definiu aqui os nossos fluxos padrões para já funcionarem. Ou seja, quando a pessoa mandar a mensagem pela primeira vez no seu WhatsApp, vai acionar o nosso fluxo de boas-vindas. Vale ressaltar, um cliente que mandou mensagem alguma vez, depois de você já estar utilizando o Responde Whats. Todo mundo, toda pessoa que já é cliente seu e já mandou mensagem no WhatsApp, mas ainda não tinha o fluxo de atendimento implementado aí no seu negócio, ele vai cair aqui no nosso fluxo de boas-vindas, tá bom? Mas não se preocupe com isso. Esse fluxo de boas-vindas, ele é simplesmente para poder coletar uma primeira informação desse cliente, armazenar os dados aqui e direcionar ela aí para o nosso menu de atendimento. Depois disso, a gente tem a resposta padrão, ou seja, já é um cliente que já mandou mensagem, já caiu no fluxo de boas-vindas e outro dia ele mandou mensagem de novo, ele vai cair no resposta padrão. Se algum cliente mandar uma foto, um áudio, dentro de um fluxo que está pedindo para ele mandar mensagem, clicar em algum botão específico, por exemplo, será acionado o erro de mídia informando que é para ele seguir as regras ali do fluxo de atendimento. Então a gente já colocou os nossos três aqui. Eu vou abrir cada um deles para você entender a lógica por trás e a partir desse momento você conseguir ter a autonomia de customizar e mexer no que você precisar ali, ok? Vamos lá, primeira coisa, vamos abrir aqui o nosso fluxo de boas-vindas. Vou abrir ele aqui, fluxo de boas-vindas aberto. Então a gente tem esse nosso fluxo aqui. Vale ressaltar que se você mexe com o mouse para frente, com a bolinha do seu mouse para frente, ele vai dar o zoom no fluxo. Se você mexe com a bolinha para trás, ele vai diminuir o zoom aí dos fluxos de atendimento. Arrasta, né? Para poder arrastar, é simplesmente o arrasta aí. Então, como que começa o nosso fluxo de boas-vindas? A primeira coisa aqui, a gente utiliza esse recurso de condição. Condição está aqui no maisinho, ó, que é essa opção aqui, ó. Clicou, arrastou, você consegue montar um blocozinho de condição. Não se preocupe, eu não vou entrar em detalhe de cada regra de condição, de conteúdo aqui, porque a gente tem um módulo específico falando de cada um desses blocos e como você pode trabalhar eles. Eu só vou te mostrar a estrutura de fato aqui do nosso fluxo de boas-vindas, porque depois que você assistir o módulo avançado ensinando a utilizar cada um desses recursos aqui no nosso construtor de fluxos, você pode vir aqui
em modificar esses fluxos de boas-vindas, de resposta padrão e erro de mídia da forma que você quiser. Então, a primeira coisa que a gente verifica é se o horário que esse cliente envia uma mensagem. Então, olha só, aqui, se o horário for antes do meio-dia, a gente vai mandar uma mensagem para ele de bom dia. Se o horário dele for antes das 18 horas e é depois de meio-dia, ele vai receber uma mensagem de boa tarde. Se for após as 18 horas, ele recebe uma mensagem de boa noite. Então, essa é a primeira coisa. Para quê? Para a gente poder ter um fluxo humanizado, ou seja, um atendimento humanizado com o cliente e a gente conseguir gerar essa conexão, essa proximidade com ele, mesmo sendo um fluxo de atendimento automatizado. Depois disso, a gente vai ter aqui a verificação do horário de atendimento do seu negócio. Lembra que lá no primeiro módulo a gente falou sobre isso aqui, ó, em configurações, horário de funcionamento do seu negócio? Então é exatamente isso que acontece neste momento aqui, neste fluxo. Então nessa etapa do fluxo, a gente verifica se o horário que o cliente mandou mensagem para você é um horário que está funcionando o seu negócio. Claro que a automação vai continuar acontecendo ali, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem você precisar de atendentes. Mas, claro que é importante a gente avisar aqui que não tem nenhum atendente humano, digamos assim, neste momento que a pessoa está mandando a mensagem. Então, ele verifica aqui se neste exato momento que o cliente mandou mensagem, se o seu estabelecimento está aberto, e a partir desse momento, se ele não estiver aberto, ele vai mandar essa seguinte mensagem aqui, ó. Estamos fechados no momento, enquanto isso você pode navegar pelos nossos menus de atendimento e você pode personalizar essa mensagem e colocar da forma que você quiser. Então, de novo, tem um módulo ensinando a editar cada blocozinho desse aqui para você poder customizar as mensagens, as regras e tudo mais. A partir desse momento, a gente direciona ele para a seguinte etapa. A gente verifica se esse cliente ele já passou alguma vez pelo módulo de boas-vindas, ou seja, a gente verifica se ele possui a etiqueta nome confirmado. Como assim? Se ele digitar o nome dele, a gente vai adicionar uma etiqueta a esse cliente de nome confirmado, ou seja, a gente tem, de fato, o nome desse cliente armazenado aqui na nossa base de dados. Então, caso ele não tenha ainda, se ele chegou pela primeira vez, que é o fluxo de boas-vindas, se ele chegou pela primeira vez, ele não vai ter a etiqueta nome confirmado. Então, neste caso, a gente manda uma mensagem para ele falando: "E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso atendimento. Eu sou o assistente virtual e conduzirei o seu atendimento automático daqui para frente." Então, neste exato momento, depois que mandamos essa mensagem, a gente manda uma segunda mensagem já explicando para ele como funciona o nosso fluxo de atendimento, para ele conseguir percorrer nos próximos passos aqui. Então, depois que a gente manda essa mensagem aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai enviar ele para esse próximo fluxo aqui, explicando como que funciona o nosso atendimento, para ele conseguir percorrer aqui no nosso fluxo. Então, olha só, a gente manda a seguinte mensagem: "Por favor, não envie áudio, somente escreva quando solicitado, e clique nos botões para seguir em frente." E aí aqui a gente deixa uma observação, clique sobre o botão abaixo. Então vai ter esse botão ver opções e logo abaixo aqui vai ter o botão para ele clicar, entendido, vamos continuar. A partir desse momento, o que a gente vai pedir para ele? A gente vai perguntar: "Quero te conhecer melhor, qual é o seu nome?" E a partir desse momento a gente vai coletar o nome dele. Então a gente pergunta aqui e logo em seguida a gente vai ter essa opção aqui, ó, que é o nosso bloco salvar. Vou falar também lá no módulo avançado a utilizar esse recurso. Mas neste exato momento a gente coleta, ou seja, olha só, a gente está aguardando a resposta do usuário. Então ele vai digitar o nome dele aqui e logo em seguida ele será conduzido para a confirmação. Certo, posso confirmar que o seu nome é
aí a gente vai e coloca o que ele digitou ali. E ele clica no botão para poder confirmar ou corrigir o nome dele. Então, é esse o fluxo e a partir desse momento, a gente adiciona o que a este cliente? A tagzinha nome confirmado, ou seja, ele passou pelo fluxo de boas-vindas, ele digitou o nome dele, ele confirmou o nome dele e a gente armazenou essa informação e adicionamos essa tag para que a gente saiba que esse cliente já preencheu as informações dele e a gente já tem isso armazenado aqui na nossa audiência. Logo em seguida que ele confirma o nome dele e a gente adiciona essas tags, a gente diz entendido, muito prazer e o nome da pessoa. E a partir desse momento, a gente envia o menu de atendimento principal para esse cliente, ou seja, o menu principal aqui, ok? Esse menu principal a gente vai falar daqui a pouco sobre ele e vamos customizar ele aí para o seu negócio, tá bom? Então, esse aqui é o nosso fluxo de boas-vindas. Vamos entender agora o nosso fluxo de resposta padrão, ok? Então, resposta padrão, reforçando, é quando a pessoa já entrou no fluxo de boas-vindas, ela teve a etiquetazinha preenchida lá de nome confirmado e agora ela veio para o resposta padrão, ou seja, ela mandou mensagem de novo no WhatsApp aí do seu negócio. Então, quando ela manda mensagem de novo, ela vai cair nesse fluxo que a gente definiu aqui, ó. Fluxo resposta padrão é esse aqui. Vamos abrir ele aqui. Então, olha só, tá aqui o nosso fluxo de resposta padrão. Então, o que que a gente verifica aqui? A gente verifica se ele não enviou um áudio, se ele não enviou um texto. Então, a partir desse momento, a gente faz uma sequência de validações em cima do que ele está mandando. Vamos imaginar que ele continua mandando áudio, continua mandando texto, porque às vezes ele não está conseguindo, às vezes é uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade com tecnologia e não está conseguindo interagir com o fluxo de atendimento. Então a gente faz essa validação várias vezes, então olha só, se ela manda um texto, um áudio, alguma coisa, a gente vem e manda mensagem, clique no botão acima para continuar. Se ela porventura fazer isso novamente, mandar um áudio, um texto, a gente tenta de novo, clique no botão para continuar. Se ela mesmo assim continua não respeitando as regras aqui do fluxo de atendimento, a gente faz o seguinte, a gente manda a seguinte mensagem, estou vendo que está com dificuldades para clicar no botão. Então, a partir deste momento, a gente direciona esse atendimento para uma equipe de atendimento aí do seu WhatsApp, do seu negócio. Então, a gente tira ela da automação e notifica a sua equipe de que tem esse cliente precisando de auxílio, precisando de apoio. Então, a gente faz isso. Caso essa pessoa digite corretamente, faça todo o processo certinho, sem mandar áudio, ou seja, ela mandou uma mensagem e não mandou um áudio ou um vídeo ou uma imagem, a gente vai fazer o quê? A gente verifica se ela não tem a tag de mensagem de erro e a partir desse momento a gente direciona ela de novo para o fluxo de boas-vindas. Ah, Gabriel, mas como assim? Você está mandando de novo para o fluxo de boas-vindas? Por quê? A gente vai ter que pegar o nome dessa pessoa de novo, Gabriel? Não. Olha só, se a gente vem aqui no fluxo de boas-vindas, a gente vai ter a seguinte condição, olha só. Quando essa pessoa mandar mensagem, certo? Ela foi para a resposta padrão, a nossa automação identificou que ela não mandou o áudio, que ela não mandou o vídeo, que ela não mandou imagem, ou seja, ela mandou um texto. A partir desse momento ela está habilitada, não está com nenhum erro. Então a gente manda para o fluxo de boas-vindas. No fluxo de boas-vindas a gente vai falar de novo bom dia, boa tarde ou boa noite para ela, mas a partir deste momento a gente verifica também se na hora que ela está mandando mensagem, se o seu estabelecimento está aberto e logo em seguida a gente verifica se essa pessoa tem a etiqueta de nome confirmado. Ou seja, se ela já passou pela primeira vez pelo fluxo de boas-vindas, ela recebeu essa etiqueta. Então, a gente não vai de novo pedir o nome para essa pessoa. Ou seja, ela caiu no fluxo padrão, a gente mandou ela de novo para o fluxo de boas-vindas e a partir desse momento, a gente vem aqui, verifica se ela tem a etiqueta de nome confirmado, ela vai ter e a gente não vai pedir o nome dela de novo. A gente vai simplesmente mandar ela para o nosso fluxo de atendimento de menu principal. Então esse aqui é o fluxo padrão conectado
ao nosso fluxo de boas-vindas. E o fluxo de mensagem de erro de mídia, é exatamente este aqui, ó. Ou seja, se a pessoa manda uma imagem, manda um áudio, manda um vídeo, a gente vai falar o seguinte, ó. Ops, infelizmente não consigo interpretar sua última mensagem, imagem, vídeo, áudio ou arquivo. O que você deseja fazer agora? Então a gente vem aqui e digita a opção para essa pessoa. Então ela pode falar com um atendente ou ela pode ir para o nosso fluxo de menu principal. Então esse aqui é o erro de mídia. É muito importante ressaltar que aqui você precisa conectar os seus fluxos de atendimento de menu principal, o fluxo de atendimento ao cliente. Por isso, de todo o restante que a gente vai estar desenvolvendo aqui agora. Vamos para as próximas aulas?